Bom demais estar aqui, a paz do Senhor, e hoje falaremos sobre um assunto muito especial. Nós falaremos sobre o impacto da comunicação entre clérigos. Isso mesmo, essa videoaula, esse videopapo, ele foi preparado para melhorar a minha e a sua comunicação, que aliás é um desafio de todos nós. O tema que nós recortamos para conversar um pouquinho, ele tem a ver com o impacto da comunicação do líder. O impacto deste feedback para as relações ministeriais no nosso dia a dia. E vale a pena pensar que impacto ou impactado é tudo aquilo que ficou diferente depois que alguma coisa aconteceu. Ou seja, a nossa comunicação provoca muitos impactos, poucos impactos ou nenhum impacto no tocante a impactos positivos, porque a ausência de comunicação também pode provocar impactos negativos no ambiente em que a gente está inserido. Lembrando que 1 Timóteo nos diz que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, complementando com Hebreus 13. Portanto, ofereçamos sempre a Deus, por ele a Deus, sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E agora muito para nós. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Já começamos a entender um pouquinho, porque às vezes as relações são tão complicadas no quesito comunicação. Ao contrário do que muitos possam pensar, a comunicação não é algo que vem traduzido de uma forma intuitiva. Pelo contrário, ela é muitas vezes um sacrifício, porque ela é trabalhada como um processo. Então nós falaremos de algumas dessas maneiras em que a comunicação é efetiva e quando a ausência dessa comunicação gera ruídos no próprio ambiente. Para que essa comunicação seja efetiva, é importante que a gente veja e reveja alguns conceitos sobre comunicação. Primeiro, que a comunicação é um ciclo. Isso mesmo, ela tem uma forma, ela tem valores e valores expressos, ela possui confiança como nutriente especial dessa troca que se chama comunicação. E por fim, o relacionamento, que na verdade não é o fim. Nós podemos ter insumos adentrando ao processo de comunicação em quaisquer um desses momentos através do nosso dia a dia, seja uma comunicação oral, escrita ou apenas visual. De todas as formas, nós temos que sempre perceber que ela é cíclica e isso faz toda a diferença no processo de entendimento dessa comunicação. Eu tive a oportunidade de ouvir, numa banca na USP, uma defesa de uma jornalista em sua tese de mestrado falando sobre comunicação. O trabalho foi brilhante e ela me permitiu trazer uma das conclusões gigantes para a nossa reflexão. Uma consultora internacional, ela depois de pesquisar muito sobre comunicação, olha o que ela arrisca dizer, que a comunicação é o maior problema da humanidade. Em outras palavras, isso equivale a dizer que todas as relações, elas de fato acontecem por meio da comunicação, seja ela escrita ou seja oral. Por isso, tornar essa comunicação eficaz é o grande desafio e nós precisamos estar dispostos e predispostos a fazer a nossa parte para que essa comunicação aconteça. A comunicação presencial, ela ocorre com 3 destaques. Você sabia que 55% do processo da comunicação presencial é o corpo que fala? Isso mesmo, 55%. Os 38% seguintes desse processo de comunicação se dá na entonação. Você sabia também que a maioria das objeções que nós enfrentamos não são no que falamos, mas como falamos, na maneira pela qual conseguimos comunicar. Pasmem, só 7% tem a ver com conteúdo. Aí talvez você esteja pensando, então não precisa estudar, não precisa fazer teologia, não precisa se apropriar de cursos de extensão. Não, não é isso que esse gráfico quer dizer. Esse gráfico quer dizer que no momento da transmissão da comunicação verbal, esses são os percentuais. Ou seja, tem que estudar muito, mas tem estudado antes. Porque na hora da entrega dessa comunicação e desse compartilhar, realmente o corpo está com uma credibilidade maior em percentual e na sequência a entonação.
Por isso que algumas pessoas são consideradas como comunicadores monótonos, que eles falam em um só tom. Tão importante quanto falar é colocar impostação na entonação que combine com a nossa mensagem. Ou seja, não podemos dar uma notícia ruim sorrindo. Olha, o fulano faleceu. Não, não. Olha, é com pesar, com os sentimentos que eu transmito. Fulano faleceu. E o contrário também é verdadeiro. Olha, você ganhou esta premiação. Não dá para dizer assim, ó, você ganhou essa premiação. Senão quem recebe a notícia pede desculpa por ter ganho. Na verdade, o processo de comunicação tem que ser bem centrado e praticado para que atinjamos musculatura para melhorar cada vez mais esse processo. Pensar é formar no espírito, que é onde tudo começa a acontecer. Depois disso, a gente torna comum. E aqui eu quero refletir uma coisa muito interessante. Você sabe por quê várias pessoas não comunicam? Porque elas não querem tornar comum. Isso mesmo, porque quando a gente torna comum, a gente está dizendo pro outro assim, se mete no que eu estou falando, você entende? O que você acha disso? Ainda que a gente não coloque essas perguntas implícitas ou explícitas na nossa fala. Ou seja, o pensar interioriza a comunicação, depois eu comunico, tornando-a comum, e aí então eu falo ou escrevo sobre aquilo que quis compartilhar. Uma coisa que eu gosto bem de pensar e trago para a nossa reflexão é que a comunicação é um ato de coragem. Por quê? Quando eu torno exteriorizado o que eu penso, eu estou dizendo, ó, se alguém quiser criticar, que critique. Você concorda comigo? Não concorda? Por isso, a negociação e a comunicação são quase irmãs gêmeas. Elas têm particularidades que se identificam muitíssimo e outras que se complementam. Uma outra coisa para a gente refletir, e no nosso contexto cristão, ele é muito evidente. A comunicação é um ato de solidariedade. Sabe por quê? Porque quando eu me esforço, eu me empenho para ter uma comunicação estruturada, sabe o que eu estou dizendo? Quem lê, quem ouve, quem me assiste, eu me preparei para que você me entenda. Eu não me preparei para falar igual uma tagarela e falar bonito ou palavras rebuscadas, não. Mas no contexto que eu estou, eu quero facilitar o seu entendimento. Retomando, comunicação, um ato de coragem, porque eu torno comum, e um ato de solidariedade, porque eu escrevo, falo e atuo para que o outro venha entender. A comunicação na prática ela é um processo, e aqui eu quero uma reflexão muito específica com você. Tudo começa quando é uma conversa, alguém fala, o outro ouve, e durante a fala e a escuta, há o sentimento, o coração continua pulsando. Que bom, estamos vivos. Agora olha só, o processo efetivo da comunicação eficaz, ele se traduz após o sentimento a razão. Depois da razão, ele processa, na verdade é a razão que dá o gancho para processar, para tornar isso em etapas, e aí então se responde. Aí você fala, mas Rosana, por que às vezes a gente fala assim, fulano perdeu a razão quando gritou? Sabe por quê? Porque ele pulou o processo. Ao invés dele sentir, racionalizar, processar e responder, ele pulou. Ou foi pelo instinto, ou foi pela emoção. Para tudo. Pensa comigo o seguinte, o processo de comunicação, ele é a razão que ouve o coração, mas não dá ao coração a liderança da resposta. Olha como isso muda a nossa maneira de enxergar os fatos e a maneira que a gente se preocupa em exteriorizar. Se você está emotivo demais, se você está melancólico demais, se o ambiente te provoca alguma excitação esquisita, é melhor respirar, literalmente, por vezes tomar água para que aquilo racionalize-se dentro de você e depois você processe e então responda. A degradação da comunicação, ela é verídica. Gente, olha que maluquice. Por quê? O emissor quer dizer um monte de coisa. Tá vendo lá os quadradinhos? Agora, se a gente pular para o último quadrado, só se ficaram 3, que foi o que se reteve. Ou seja, naquilo que alguém quis dizer, já diminuiu no que ele sabe falar. Depois do que ele disse, diminuiu mais ainda. Aí tem um gap maior, que antes de estar escrito qualquer coisa, do emissor para o receptor, já tem o seguinte, o que eu ouço enquanto ruído, o que eu escuto e retenho, o que eu entendi disto tudo para aplicar à minha realidade, o que na verdade eu aceito e o que ficou. Por isso, quando a gente se comunica, nós não precisamos nos preocupar tanto com a quantidade de como falamos, mas com a interação entre as pessoas, para ver se o que nós
queríamos dizer foi realmente dito. E se não, ajustarmos a tempo de tornar isso uma comunicação eficaz. Quando a gente pensa no desenvolvimento da comunicação, tem muita coisa bacana para falar. A gente recortou algumas coisas, né? Teoria, mito e prática do feedback. Essa palavra em inglês tão interessante e tão presente. Fui buscar na história, né? O feedback, ele teve origem lá no campo da eletrônica, quando a engenharia desenvolveu processos pelas quais as máquinas, ao mesmo tempo que produziam, elas também apresentavam defeitos. Então o feedback é a retroalimentação da informação com o joinha de você continua que tá ok, olha, não, o processo falhou, alguma coisa não está funcionando, né? É o like e no like, tá? Algum tempo depois é que esse feedback foi introduzido nas relações humanas. Mas, gente, o princípio é o mesmo. É para dizer, olha, o seu comportamento tá bacana, eu elogio você, eu reforço positivamente, e quando eu falo num feedback construtivo, eu digo assim, desse jeito não faz mais isso, porque assim como a máquina produz peças com defeito, nós produzimos ações e reações e vários comportamentos com ponto de melhorias a serem evidenciados. Retomando, o feedback ele é positivo quando eu digo para alguém, faz de novo. Ou seja, você vai na casa de alguém e come aquele feijão gostoso. Você fala, nossa, seu feijão tá maravilhoso. Esse feedback positivo quer dizer, faça novamente, quero comer de novo seu feijão. Agora, se você está lá na tua casa, a tua esposa preparou um jantar maravilhoso, mas o arroz ficou salgado, você vai falar, querida, o peixe está muito bom, mas esse arroz, ele realmente passou do ponto. Então você está dizendo a ela, olha, continua fazendo peixe, que tá bacana, mas realmente a sua mão errou um pouco no sal. Esse feedback construtivo quer dizer, não faça mais ou faça diferente, ok? Seguindo, por que trocar feedbacks? Existem razões cruciais para isso. Primeiro, que é uma questão de sobrevivência, tá? Sem retroalimentação não tem vida. É a mesma coisa de não ter respira e inspira. O feedback, ele existe para que possamos construir relações saudáveis. Creio eu e você, cremos todos, que os clérigos da Igreja Metodista Wesleyana na sua terceira região estão aqui para manter relações saudáveis. Por isso, o processo de feedback é tão importante. Um segundo motivo, para que possamos crescer e nos realizarmos como seres humanos. Você já tinha pensado nisso? Eu pensei pouco sobre isso. E quando retomei essa teoria, fui chacoalhada a repensar algumas coisas. Gente, o feedback é vida para quem oferece e para quem recebe. Por quê? A realização do ser humano depende da retroalimentação. Tem exemplos tão claros, você se arruma, você faz algo bacana, uma planilha com fórmulas que atendem à necessidade de uma estatística que lhe foi solicitado, e aquele que recebe diz, nossa, essa estatística está perfeita para o que eu me proponho a apresentar. Então ele está dizendo assim, ó, ela está dizendo, faz de novo, porque você acertou e esse modelo precisa ser repetido. O feedback eficaz, o que funciona, tem duas vertentes. Para quem oferece, quem fala, quem entrega o feedback e para quem recebe. No quesito quem fala, o feedback para ser eficaz, ele tem que ser aplicável. Ou seja, um dado concreto capaz de ser considerado para manutenção ou mudança de comportamento. Quando a gente fala assim, olha, meu filho é muito bagunceiro. Ou a gente chama o menino e diz assim, menino, você é muito bagunceiro. Sabe o que a gente está dizendo? Nada. Só estamos aliviando a nossa raiva da bagunça que foi feita. Um feedback eficaz é, meu filho, meu sobrinho, menino, este quarto está bagunçado e esta desordem causa bagunça, causa atropelo, perda das coisas que você precisa achar. Portanto, arrume-o. A diferença é que quando ele é concreto, embasado num fato, o psique das pessoas que recebem estão mais próximos do que eu tenho que fazer para utilizar essa informação. Ele deve ser neutro, ou seja, descreve e não rotula e nem julga. Podia ter colocado Mateus, né? Que com o que julgares, sereis julgados. O feedback ele tem que ser neutro para não provocar na emissão dele alguma resistência pela maneira a que estamos falando ou descrevendo. E ele precisa ser oportuno, saber quando é tão importante quanto fazê-lo. Saber quando fazê-lo é tão importante quanto fazer o feedback. Gente, às vezes em prol de um senso de justiça que precisa clarificar as coisas, nós utilizamos a hora errada e o jeito errado para falar e fazer a coisa certa. Portanto,
Feedback, comunicação, requer maturidade no tocante aos impactos. Às vezes, gente, 10 minutos, um dia depois, ele trará muito mais eficácia do que se a gente vomitar, né? Essa expressão forte é para que a gente entenda isso mesmo, que a gente coloque para fora, alivia a gente. Mas quem recebe fica sujo, ou seja, não se propõe a atender ao que realmente deveria ser. Ainda com relação a quem fala, tem que ter uma consideração positiva, gente. Se a gente quiser provocar no outro que ele tem pontos de melhoria, todos nós temos. A consideração positiva é: eu preciso mostrar uma atitude afetuosa, sem animosidade, positiva e de aceitação diante do outro. O feedback do aspecto abordado tornará a pessoa melhor. Estou falando de um feedback construtivo ou de um elogio. Então eu tenho que ter uma consideração cristã, genuína, de amor, considerando o meu colega, considerando o meu liderado, a minha ovelha, quem for o meu superior, como alguém a quem eu considero positivamente. E esta reflexão devolvida em forma de feedback, ela proporcionará algo melhor, tanto na manutenção do comportamento, quanto na correção do mesmo. Agora, nós vamos analisar a qualidade e a eficácia do feedback sobre outra ótica. Nós falamos há pouco sobre a ótica de quem emite o feedback. Agora é a de quem recebe, que é totalmente diferente para que o processo de feedback seja realmente eficaz. Quem recebe deve colocar-se em posição de escuta verdadeira. Sabe, não adianta estar com cara de paisagem, alguém te dando feedback e você desconsiderando aquilo, porque isso não é efetivo. Você não está aberto a escutar. Na verdade, aquela voz é um ruído que você não consegue controlar, porque você não queria ouvir, não quer ouvir e pior, decide não ouvir, mesmo estando frente a frente com o emissor do feedback. É importante que quem recebe baixe a guarda. O que é isso? E de fato analise o que está sendo dito. Não se preocupe em defender-se durante o recebimento de um feedback construtivo. Porque se a gente quiser se defender, esse processo de comunicação terá um ruído gigante que impedirá a eficácia do que nós precisamos reter em relação a esse feedback. Terceiro ponto. Feedback é um presente. Isso, daqueles de fita vermelha, que a gente recebe com que deveríamos receber com alegria, porque o presente genuíno da retroalimentação nos torna pessoas melhores. Ele retroalimenta, ele mantém vivo e em melhor condição de quem o recebe. Porque quanto mais nós somos abertos a feedback, até para chegar ao final e definir o seguinte: ele não tem razão. Ela não tem razão, mas é um processo racional, não aquele que você ficou ou eu fiquei na guarda, né, com a guarda armada e fui impedida de realmente interiorizar aquilo que estava sendo falado. Uma coisa que eu pratico sempre, né, diante de um feedback construtivo, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta, não vejo a hora de ser corrigido. Não, a gente faz tudo para não ser corrigido, mas ser corrigido faz parte do dia a dia. Então tá. Quando de uma correção ou quando de um comportamento que está sendo evidenciado como ruim, nós temos que pensar o seguinte: tá bom, o que ele está falando que eu preciso ter a atitude de construir um novo comportamento ou ainda uma nova percepção? Porque às vezes a minha intenção era boa, só que o feedback ele não julga a intenção, até porque, meus irmãos, só Deus sabe a intenção correta dos corações de cada um de nós. Agora, o feedback, a liderança, as trocas, elas são medidas por impactos dessa comunicação e do que acontece nesse dia a dia. Uma coisa muito, muito importante. O feedback é dito para a pessoa. Então, não fale de ninguém, fale para alguém. Isso é tudo de diferente que muitas vezes a gente se propõe a fazer. Se eu tenho algo para falar para alguém, eu preciso ir lá e dizer. Eu não posso falar de alguém para uma outra pessoa. Aí você fala assim: tá bom, Rosana, mas e se alguém chega em mim e fala do outro? Temos que ser pontos de conexão para que essa pessoa que em algum momento falou para nós, ela vá até a pessoa e de fato dê o feedback. Porque quando a gente dá o feedback para a pessoa, nós estamos nos colocando na posição de rearranjar, realimentar e de fato alinhar esse relacionamento. Agora, quando a gente fala para alguém, isso nem sempre pode transmitir isso.
Detalhe, se você falou para quem de direito ou para os canais que precisam saber dessa informação, é importante que a gente se cale e não fique com a emoção aflorada, colocando as nossas necessidades ao invés da necessidade que a situação embui. A comunicação, ela depende diretamente do quanto a gente quer ouvir. Meu irmão, se você não quiser ouvir, pode qualquer um falar. É uma decisão, tá? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, se a gente se irou, a gente mudou a ordem das coisas. Nós temos que estar prontos para ouvir e, de fato, digerir aquela informação. Ouvir é fazer um esforço consciente para escutar. Eu desejo entender o que vem aos meus ouvidos. E eu me esforço para isso, eu questiono para que isso fique clarificado. Querer ouvir é prestar atenção a outra pessoa. Ouvir é fundamental para uma boa comunicação. E não há relacionamento íntimo que a audição consciente não esteja presente. Ou seja, as amizades, os ministérios, as trocas durante o exercício do ministério, ele tem total correlação com o quanto nós queremos ouvir nestas relações aqui mencionamos. Quando nós ouvimos, as pessoas se sentem importantes. Já cumprimos o princípio bíblico que o outro irmão é superior a nós. A gente dá importância ao outro quando a gente ouve. A comunicação positiva aumenta. Por quê? Os vínculos são nutridos. Nós aprendemos, puxa vida, depois de ouvir, a gente percebe assim, se eu tivesse falado 5 minutos antes eu ia me precipitar, porque eu não tinha olhado por essa perspectiva. Cresce o entendimento interpessoal. Olha só, isso é importante para ele, isso é importante para ela. Então eu passo a entender o outro pela visão que o outro me conta, pela visão que o outro expressa através da sua comunicação. E diminuem por demais os erros, os enganos e, por que não dizer, os julgamentos, as intrigas, as disputas. E a gente, com certeza, com uma comunicação efetiva, pratica o cristianismo de uma forma instigadora e desafiadora. A comunicação e o time de clérigos, né? Nesse nosso dia a dia, a gente falou de conceito, né? A gente falou de embasamentos. Agora, quando a gente fala do time, sabe qual é a definição de time? A que eu vou recortar e compartilhar com vocês? A definição de time é que eu tenho muito craque junto. E aí, cada um na sua posição. Sabe a hora de pegar a bola, sabe a hora de passar. Por quê? A craque, ela deve ser aquele que permite que, através da sua comunicação, o resultado do time todo aconteça. Porque, irmãos, quando há uma dissensão, uma falta de comunicação ao ponto de desfigurar a unidade, quem ganha é o nosso adversário. Porque o time de Jesus, que é mais do que vencedor, ele requer de nós uma prática constante. Inclusive, nas nossas interpelações, nas nossas precipitações, a comunicação do eu errei, me perdoe e eu te amo. Parece que quanto mais a gente cresce, fica mais difícil isso. Não sei se você se percebe assim, mas nós somos muitas vezes tentados. E a gente tem que voltar ao início de fato e dizer, poxa, eu errei. Porque aí você comunica o seu estado de humanidade. Quanto mais humanos formos, mais Deus será Deus. Não é assim? Porque Ele se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. Quando a gente pensa na comunicação e liderança, olha que verdades interessantes. As pessoas se esquecerão do que você fez. E olha que a gente faz coisa boa. As pessoas se esquecerão de quando você fez. Mas é comprovado. As pessoas jamais esquecerão como você fez. Porque a forma de acolher, a forma de comunicar, a forma de impactar o outro faz toda a diferença. A comunicação, ela fortalece quem? A todos. A liderança, a amizade. Ninguém abre o seu coração para um SD se não houver nele, entre ele e o seu pastor, que ora é par e ora é subordinado por conta das suas funções, uma relação de feedback, aonde foram corrigidas algumas coisas que você trouxe para apreciação, foram redirecionados os passos, mas sempre com uma consideração positiva, um respeito para que o outro se torne melhor. A comunicação, ela fortalece o ombro a ombro. Agora olha só, irmãos, companheirismo não é pacto de mediocridade. Eu erro, você erra, erramos juntos. Para tudo.
Companheirismo é dar o ombro, erguer as mãos, ajudar para restaurar, mas não podemos nos unir no pacto da mediocridade, porque isso é a maneira doentia de estar junto, que não tem nada a ver com os celeiros da presença do Senhor. E o testemunho, né, irmãos? Porque não é coisa bonita, não. Quando um pastor fala mal de alguém ou de outro, quando ele se expressa de uma maneira errônea e o seu eco do erro destrói várias pessoas, então é algo que nós o tempo todo temos que cuidar, como um diamante precioso, para que a nossa comunicação seja o canal de Deus para a comunicação dele para as nossas vidas. E eu trouxe uma receita muito legal, tá? Existem vários tipos de feedback. Essa receita, ela é simples. Talvez o que tenha de mais espetacular é a sua simplicidade. Essa receita, ela compõe 3 ingredientes de um feedback eficaz. Repitam comigo: situação, comportamento, impacto. Brincadeira, não precisa repetir não, né? Mas guarde isso: situação, comportamento, impacto. O que é isso? Bom, a receita para comunicação que tem esse estilo de feedback como ferramenta, ele tem a situação como: eu, quando emito um feedback, eu preciso situar quem recebe sobre o fato que está sendo tratado por meio da descrição exata da ocasião em que o comportamento foi manifestado. Um termo bastante coerente. Esta manhã, durante a reunião, sabe o que acontece? Quem está te ouvindo vai recortar e perceber aquele momento da reunião. O que não devemos usar. Em toda reunião, você sempre faz isso. Vamos dar um exemplo mais prático para a gente. Vamos supor que você convoca e você é responsável por um evento de clérigos. E aí você chega pro fulano, o irmão, pastor, missionário, aspirante, e diz assim: puxa vida, você sempre quer me derrubar. Totalmente inadequado. Agora se você diz assim: meu irmão, eu percebi que no nosso último evento você disse isso. Ok? No último evento, você permite que a pessoa saia desse mundo gigante e entre na cena em que você chama de situação. Na sequência, o comportamento. Então, olha, a introdução do feedback é situar a pessoa ao momento em que a situação será usada como dado, como realmente um fato que será trabalhado. No comportamento, a gente tem que relatar as ações específicas que caracterizam o comportamento. Aqui não inclui opinião pessoal, gosto, a respeito dos traços de personalidade, então, totalmente inadequado. O que a gente deve usar? Você disse concordar comigo, mas quando você... Aí depois eu vou falar do comportamento, do impacto, né? Mas, e a gente não deve usar: você finge concordar comigo e depois fica contra todas as minhas ideias. Então, diante de uma decisão onde pessoas das quais você convive têm a função de votar e algo que você propôs e essa pessoa votou contra, se você chegar e falar assim: poxa, toda vez você quer puxar meu tapete, você nunca vai nas ideias que eu forneço. Isso não é adequado, gera o contrário de amizade, que é inimizade, gera falta de companheirismo e rotula como acusação. Eu não gostei daquilo que você me falou. Não deve ser usado, porque gosto e traço de personalidade não se discute. Mas quando a gente diz: naquela reunião de ontem, durante a votação, situação, a sua colocação desfavorável, aí a gente vai falar no impacto, tá? Me causou o quê? Então segura que a gente está falando agora do comportamento. Não usar: você finge concordar comigo. Por quê? O finge é um julgamento, né? Como é que eu vou dizer que o outro está fingindo? Ele pode dar todos os indícios, todas as dicas que sim, mas eu não tenho o direito de dizer que ele está fingindo. Ou seja, eu recorto a situação, trago a pessoa para aquela cena, eu falo do comportamento. É que nem em casa. Se eu falar assim: poxa, meu marido nunca me ajuda, no mínimo é mentira, porque uma vez na vida ele deve ter ajudado. Se eu falar assim: a minha filha sempre me responde, rotulou errado de novo, porque não é possível que todas as vezes ela responde, ainda que a sua percepção seja de 99,9 vezes. Então, nós precisamos recortar a situação e falar exatamente do comportamento do qual a gente quer dar o feedback. E por fim, o impacto. O impacto deve descrever as consequências mais expressivas causadas pelo comportamento que a pessoa evidenciou. Aqui, mais do que nunca, evitar os exageros, as interpretações a respeito do impacto do comportamento como causador de determinados resultados. Então, olha só, eu recortei a situação
Eu trouxe a situação para o comportamento e agora eu estou concluindo. Eu estou dizendo em que aquilo impactou, causou, aonde refletiu tudo aquilo. Usar. Tal comportamento impediu que eu indicasse o seu nome para trabalhar como minha dupla no próximo projeto. Não usar. Você não é uma pessoa confiável e acredito que o melhor é mantê-lo afastado de mim. Ou seja, essa segunda frase vai gerar uma bela de uma discussão, né? Ou no mínimo uma indiferença generalizada. Ao passo que o comportamento, olha, o fato deste comportamento que eu evidenciei no passo anterior, ele impediu que eu trouxesse você para juntos a gente tocar esse projeto. Na prática. Então a gente pode dizer, bom, aquele e-mail que eu te passei, sabe aquela situação que nós estávamos conversando e que eu formalizei por e-mail? Ó, situação. O fato de você não ter me respondido, comportamento, me deu a entender que o meu assunto não está sendo analisado. Isso é verdade? Ficou clara essa expressão? Porque todos nós recebemos e-mails, seja de membro, seja do nosso superior, do secretário, do SD ou do bispo. Há um impacto nas nossas relações. E o feedback ele tem que ser situação, comportamento e impacto. Chegamos à conclusão. Há alguns passos bastante práticos que têm a ver a nos instigar para a melhoria da nossa comunicação. Vou falar de algumas coisas facinhas, né? O WhatsApp, e-mail e ligações. E aqui a gente vai trocar boas e belas figurinhas. Gente, não fique triste, nem se culpe se a gente dá uma gafe aí, faz uma gafe no WhatsApp. Sabe por quê? Tá todo mundo aprendendo. Revista Veja, de junho de 2015, declarou que nos Estados Unidos as pessoas têm mais intriga em família quando alguém sai do grupo da família do que quando revela sua homossexualidade. Olha que absurdo! Então, existem algumas etiquetas que precisam ser conhecidas e praticadas no WhatsApp. Ou seja, há momentos que nós não devemos criar um grupo, mas uma linha de transmissão, aonde na linha de transmissão eu tenho a informação que eu entrego e eu não preciso de nenhum retorno. Eu transmito isso. Isso é utilizar bem o WhatsApp. Falando ainda de WhatsApp, quer ver uma coisa que denota falta de educação? Você passa o WhatsApp para alguém, fica acompanhando, ela leu. Não responde, aquilo vai te irritando. Aí você pega e passa outro WhatsApp dizendo o seguinte: olha, eu vi que você leu, mas ainda não me respondeu. Para, irmão, isso é falta de educação e das grandes, né? Sabe por quê? Primeiro, que a gente não tem o direito de manipular o outro através do WhatsApp. Embora seja uma ferramenta de comunicação instantânea, e por isso até instiga a gente a querer rápido retorno, há momentos que você está numa reunião, ok? Nesta reunião você vê que o WhatsApp entrou, você conseguiu ler, mas você não consegue fazer nada. Nem tampouco responder que não dá para responder naquele momento. O ideal é que pelo menos a gente respondesse que não dá para conversar naquele momento. Mas às vezes não dá. E o fato de você ter lido a mensagem não quer dizer que você acolheu no tocante a fazer alguma coisa. Então é melhor que você, se estiver com urgência, dá uma ligada. O telefone ainda serve para coisas urgentes. Então não vai querer colocar no WhatsApp o que tem que ser por telefone. De igual forma, por e-mail. Cada meio de comunicação se propõe algumas finalidades. Evite vídeos para tudo. Em grupos se passam vídeos por exceção. E quando a gente compartilha um vídeo, a gente tem que dizer o porquê que nós estamos compartilhando. Sabe o que acontece? Você recebe um vídeo, gostou, tem a ver lá com o grupo, você vai lá e encaminha. Aí as pessoas recebem aquele vídeo, sabe? Se você acha relevante para aquele grupo inteiro, você diz assim, olha, invistam 3 minutos, assim que puderem, para ver o vídeo sobre isso. Isso é respeito, gente. Isso é respeito com quem lê. Agora, muitos pacotes de dados não suportam vídeos nos seus smartphones. Então a gente tem que pensar em tudo. Estou pensando no impacto. A minha intenção era a melhor possível. Disseminar um vídeo engraçado, disseminar um vídeo instrutivo, disseminar até um testemunho. Mas eu tenho que prenunciar, enquanto comunicadora naquele WhatsApp, o porquê ele está ali. E quando eu digo para a pessoa, olha, assim que você puder, invista 2 minutos, sabe o que eu estou fazendo com ela? Respeitando o tempo dela. De igual forma, então vamos supor que o bispo tem um WhatsApp para passar para dois dos secretários. E aí ele pega o grupo do conselho e passa para todo mundo, mas ele se refere os 2 secretários, tá? Qual é o ideal dessas respostas? Que os 2 secretários entrem no particular e respondam ao bispo. E se há
atuação tiver a ver numa interdependência de ação, ele deve comunicar também o seu par, outro secretário. Vou tentar clarificar um pouco mais. O bispo emite, para ele não passar duas vezes um mesmo comunicado para pessoas isoladas, ele diz: fulano e cicrano, preciso por favor que vocês providenciem isso. A resposta não deve ser no grupo inteiro. Providenciaremos, estamos cientes. Você chega direto a quem te enviou e diz: olha, fique tranquilo, providenciarei e te respondo em tanto tempo. Agora, se o seu colega precisa saber, poderá lhe parecer que você quer puxar o tapete dele, se você responder só para o bispo e não falar para o colega. Olha, gente, como intenção é diferente de impacto. Você não tinha intenção nenhuma de sacanear o colega. Você quis aliviar o grupo de WhatsApp, porque tá todo mundo de olho nisso, pra gente deixá-lo funcionando melhor. Mas o efeito e o impacto que o seu colega... você quer mostrar se são coisas semelhantes que a gente tem que fazer em regiões diferentes? Será que a gente não teria que se unir e entregar a mesma coisa? Aí você começa a trocar ideias com os dois, dando resposta a quem te enviou. Ficou claro isso? Tem mais coisas interessantes. Uma pergunta, está sendo agregadora? Essas dicas estão sendo agregadoras pra gente no dia a dia? Tem mais algumas. No WhatsApp, por exemplo, se o seu grupo, o telefone não para de apitar, silencia os grupos. Se você não sabe, pergunta para alguém que alguém vai te ajudar. Vê algum tutorial e se informa, tá? Agora, se você, por alguma razão, vai sair de um grupo, não saia abruptamente. Seja elegante. Sabe o que você diz? Coloque a última mensagem. Pessoal, estou saindo deste grupo, não consigo mais me manter aqui, por exemplo, mas estou à disposição para quaisquer conversas no meu direto. Ok, o que não pode é todo mundo ficar olhando, nossa, por que o pastor fulano saiu? Olha, acho que ele achou ruim, né? Então, seja elegante, saia com a mesma prontidão e elegância que por algum motivo você compõe este grupo. Se eu lembrar de mais alguma do WhatsApp, depois a gente fala. Quero encerrar nossa fala falando de e-mails, tá? Gente, e-mail, primeiro, não se diz bom dia, boa tarde, boa noite em e-mail. Por quê? Porque não é uma ferramenta que esteja síncrona, né? O tempo todo a pessoa está vendo e-mail. E quando a gente escreve, você não tem que falar a hora que você está escrevendo. Tem que importar o momento que a pessoa lê. Aí você vai falar assim, puxa, mas vai ficar muito formal. Pastor fulano, e já começa a dizer alguma coisa. Missionária, e já começa a dizer alguma coisa. Uma dica, pastor fulano, missionária ciclana, tudo bem contigo? A paz do Senhor? Acabou, já interagiu. E depois mostra para que veio. Não diz assim, eu gostaria de convidá-lo a, quero lhe fazer um convite. Ainda não, convido você para isso. Tem uma teoria que diz que os 30 primeiros segundos de quem lê o e-mail tem que decifrar para ele o para que aquele e-mail existe. Então, são as primeiras falas, as primeiras palavras, na verdade, que devem dizer para que veio. Uma outra coisa muito importante. Quando a gente tem muitas informações para passar, elas devem ser passadas como anexo. Para você saber, poxa, meu e-mail tá grande ou não tá? A etiqueta diz o seguinte, se você passar a barra de rolagem e ainda tiver assunto, isto deve ser anexo, ok? Então vamos supor que você está tratando com alguns colegas, algo do distrito, algo da região, que requer muitas interações. Cuidado, porque às vezes o seu superior está sendo copiado e ele é corresponsável naquele e-mail. Há momentos que a gente passa para alguém e diz, eu estou submetendo a ciência do nosso superior em e-mail posterior. Isso é elegante, sabe com quem? Com o seu chefe, no sentido do seu líder eclesiástico. Por quê? A hora que o líder está copiado, ele tem que fazer alguma coisa. E olha, eu tive um chefe, um líder, que fala uma coisa muito interessante. Não dê tiro de bazuca em borboleta. Sabe para que existe alçada? Proteção. Para que a gente possa caminhar por soluções. Se a gente já dá o tiro direto, o superior fica assim, e aí, gente, vamos fazer o quê? E vira aquela confusão. Poupe o seu superior ou passe o e-mail de ciência e no e-mail que você vai passar para o seu superior, diga o porquê ele está sendo copiado. Olha, neste momento é apenas para a ciência, mas eu quero que tome conhecimento do que acontece aqui. Irmãos, isso facilita a vida, principalmente do seu líder. Eu tive uma experiência quando pela primeira vez como executiva, fui imediata de um chefão, né? Um diretor-geral que tem status de vice-presidente. Falei, meu Deus, como é que ele vai ler os meus e-mails com prioridade?
Aí eu percebi o seguinte, que eu comecei a ser copiada em e-mails linguiça. Sabe que e-mails linguiça são esses? Aqueles que têm uma história gigante e que você tem que levar minutos e minutos para poder ler. Pensa uma coisa, quando a gente recebe um e-mail linguiça, sabe o que é elegante, o que é uma comunicação eficaz? Você lê tudo e depois você passa as suas conclusões no tocante a este e-mail, tendo-o colocado como anexo. Mas Rosana, eu não sei como anexar e-mail. Aprende. Não é o propósito da nossa videoaula, mas com certeza é fácil de se aprender. Pergunte para alguém que conhece, veja na internet, se movimente, mas não incorra nos mesmos erros, pelo menos conscientemente. Uma outra coisa importantíssima, tá? Nos e-mails, a gente precisa se manter educado, por mais que seja difícil o que a gente está falando. Irmãos, nós somos juridicamente responsáveis por aquilo que escrevemos em e-mail. Então, toda vez que você escrever um e-mail como se tivesse... não envie. Há uma dica importante. Eu vou responder esse e-mail. Vou dizer para todo mundo, porque esse assunto, por exemplo, pede que todo mundo que está copiado saiba. A primeira coisa que você tem que dizer, embora te dê um trabalho maior, é tirar todos os destinatários. Todos. Você sabe por quê? Você está lá no meio do e-mail, ainda redigindo, tirando, ninguém aqui fala palavras de baixo calão, né? Mas a gente pode ser inapropriado. Aí você tá, não, isso aqui também não é o caso. Aí sabe o que acontece? Ai meu Deus, Lady Murphy. Dá uma clicada no enviar e vai exatamente aquilo que não era para ir. Ou seja, as técnicas de redação e e-mail dizem pra gente o seguinte: quando você estiver dando uma resposta, tire todos os destinatários. Depois de concluir essa resposta, você validou, aí você insere. É lógico que dá um pouco mais de trabalho, principalmente se você não salvou no seu contato, que você vai ter que ficar digitando mais pessoas. Porém, ela é muito mais eficaz ao que se propõe. Uma outra coisa importante, irmãos, tem coisas sendo ditas em e-mail que não podem ser escritas. Por quê? Porque em algum momento alguém desavisado que não leu o e-mail linguiça vai mandar exatamente para o fulano. Por exemplo, olha, esse aqui é aquele pastor folgado. Olha, essa aqui é a missionária X. Então, tá a conversa de dois. Aí envolve bastante gente. Em algum momento estou copiando o pastor folgado ou a missionária X. Irmãos, isso para explicar que não teve aquele peso todo, porque às vezes não tem mesmo. Você coloca, olha, fulano está sendo folgado, acho que a gente tem que tomar cuidado. Parece que a gente está olhando um para o outro. Não estou nem dizendo que é adequado ou não, eu estou colocando isso no e-mail. Irmãos, em algum momento, e eu já vi isso acontecer, principalmente nas empresas, vai exatamente para a pessoa o que não podia ter ido. E que hoje pode até nos colocar em situações jurídicas de assédio moral. Então vigiemos, escrevamos, cuidado, um outro vício que eu não sei se alguém aqui possui. Todos os e-mails que você é copiado, você direciona para uma caixa e não lê. Todo e-mail que você é copiado, você é juridicamente corresponsável. Portanto, leia todos os e-mails. E em alguns momentos, combine uma regra de convivência. Se fulano te escreve e-mails de um jeito inadequado, combina com ele. Fala, olha, os seus e-mails estão me prejudicando nisso. Aí, ó, situação, comportamento, impacto. Sabe aquele e-mail X do assunto que nós tratamos? Sei. Então, quando você colocou daquela forma, aí fala do comportamento escrito, tá? Gerou em mim a impressão ou impacto ou a seguinte situação. Situação, comportamento, impacto. Isso vale também para aquilo que é escrito, ok? Se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente fala aqui até o final. Nas ligações. Quando você liga para alguém no celular, é de bom tom que a gente pergunte: você pode falar? Por quê? Parece piada, mas é verdade. Nem todas as vezes que a gente atende, a gente pode falar. Talvez não devesse ser assim, porque se você atendeu, prediz que você pode falar. Mas não é assim na prática. Então, diferente de você ligar para alguém que é muito indelicado e falar assim: você está ocupado? Não, meu irmão, eu estava esperando você me ligar. Também não precisa fazer isso, né? Eu estou ocupada, mas posso falar contigo. Eu estou ocupada, mas não consigo. Estou à disposição, senão você parece que é o folgado, a folgada que estava só esperando o irmão ligar. Então, as ligações também precisam ser bem tratadas. Eu quero dar um exemplo que pode ser comum no seu dia a dia. Vamos lá. Você ligou para alguém e esse alguém atendeu o celular, né? Fulana, paz, você pode falar? Não posso. Aí a pessoa pergunta do outro lado, que é de bom tom, quando a gente recebe e não pode falar: é urgente?
Se falou para tudo. Irmãos, fulano, autoridade, só um minuto, por favor, porque é urgente, eu vou atender. Ok, fechado. Agora, se a pessoa diz não é urgente e fala assim, não é urgente não, depois a gente conversa. Sabe o que essa pessoa que ligou está dizendo? Não é importante não. Então, no inconsciente de quem recebeu a ligação, nem sempre estará registrado que ele deve retornar. Ok? O que devemos fazer? É um hábito bem legal que eu quero dividir com vocês e que eu faço isso. Eu liguei para fulano e disse, você pode falar? A pessoa disse assim, agora não. Falei, olha, é urgente? Não, mas é importante. Eu preciso falar contigo no máximo até amanhã cedo. Gente, é outro impacto na relação de comunicação com relação ao tempo da outra pessoa. Você determina, até amanhã cedo estão no time. Agora, e você monitora, se amanhã cedo ela não ligar, você liga. Então, é importante que nós também geremos valor no tocante às nossas ligações. Se toda vez que você liga não é importante, para de ligar, né, irmão? Você está fazendo o que com o telefone? Então, e olha que às vezes a intenção é totalmente oposta. Por isso o processo de comunicação, ele analisa impactos e não as intenções. Porque das nossas intenções, repito, nós não podemos julgar a intenção do outro. Então, WhatsApp, e-mails, ligações. Acho que já tem bastante dicas para a gente se perceber. Passaremos um vídeo que fala um pouco, de uma maneira muito engraçada, de pleonasmo. Você sabe o que é pleonasmo? Você vai lembrar e relembrar rapidinho. Assiste e perceba quantas coisas a gente é redundante. Irmãos, vamos parar de ser gerundistas. O gerúndio é uma expressão muito correta dentro do seu contexto. Agora, quer ver uma coisa de crente, que é nossa cara? Estaremos orando. Irmão, ninguém estará orando. Ou você ora ou não ora. Oraremos agora. Não é estaremos orando. Isso está errado. Levanta a mão quem nunca fez isso. Não precisa levantar não, né? Mas nós sabemos que é uma prática do nosso dia a dia. Estarei visitando a irmã. Visita, visitarei. Põe para o futuro real. E não para uma coisa que está acontecendo no futuro, que é gerundismo e coloca a gente numa comunicação que gera ruídos. Irmãos, é muito importante que nós, como comunicadores da palavra, sejamos tão zelosos quanto com a palavra, também com os nossos relacionamentos. E a comunicação eficaz, ela gera unidade no corpo de Cristo. Por isso que proclamar vidas é, de fato, transformar gerações, a partir de cada um de nós. Uma outra dica que eu quero fechar dizendo, mim não faz nada. Traz para mim fazer? Traz esse livro para mim ler? Mim não faz, mim só recebe. Traz a Bíblia para eu ler? Traga, por favor, esse copo com água para eu beber. É importante que algumas coisas básicas permeiem a nossa comunicação, para que o nosso conteúdo não seja questionado por uma coisa que é tão simples e que pode ajudar ou atrapalhar nas nossas relações. Guarde a receita, pratique-a e depois veremos os resultados. Situação, comportamento, impacto. Uma receita infalível que basta atingir musculatura para poder atingir os seus benefícios. Um beijo no seu coração, invista em comunicação. Deus, que é referência em tudo para nós, Ele simbolizou que podíamos entender, dando o seu Filho unigênito, com um formato de homem, para que a gente pudesse se identificar. A comunicação existe para reunir e unir pessoas ao sentido da sua existência. E é por isso que a gente investiu este tempo precioso para falar com todos esses clérigos que são bênção na mão de Deus e que eu amo bastante. Deus abençoe. Não vai cortar essa história de redundância, pleonasmo, tautologia, subir para cima. Subir para cima é uma tautologia. Todo mundo fala, lógico, como é que eu ia subir para baixo? Continua falando. Só que no dia a dia tem exemplos mais sutis que passam despercebidos, mas que irritam da mesma forma. Por exemplo, elo de ligação. Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é argola. Para uma argola ser promovida a elo, tem que ligar alguma coisa sempre. Outra que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é acabamento, é final. Não existe acabamento semifinal, acabamento quartas de final. Tem uma que é um clássico, não, eu tenho certeza absoluta. Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar. É uma assim. Não, é só uma goteira no teto. Goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça. Tem uma de número que é assim. O show será nos dias 8, 9 e 10 inclusive.
Se o 10 não tivesse incluído, era só a pessoa não dizer o 10. Divida o melão em duas metades iguais. Se é metade, é na Maria Braga. É igual? Então eu estava num dia desses, tinha ouvido muita tautologia de um lado, tautologia do outro, não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém. O que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica, fui fazer um miojo para mim. Sentei para ver um telejornal. Na primeira matéria o repórter mandou, mas o projeto já foi encaminhado por um vereador da cidade. Vereador da cidade. Não existe vereador da rua, da praça, do bairro. Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal, porque no Brasil toda prefeitura é do município. Então fui até lá, vomitei meu miojo, voltei. Na matéria seguinte, lá vem outro repórter. Os carros que forem sair da cidade no feriadão, tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa, entendeu? Então, na verdade, achei que eu estava muito tempo em casa, precisava me ocupar, resolvi trabalhar. Onde? Numa biblioteca, lugar de gente culta, gente que fala pouco. Liguei para me inscrever. A moça que me atendeu falou, olha, temos até uma vaga, mas o senhor tem que comparecer pessoalmente. Não, bacana ela ter me avisado, que eu não aprendi ainda a comparecer por e-mail. Bom, desisti da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência. Fui até a casa da minha namorada, começou a fazer um cafuné, tava bacana, resolveu conversar, complicou. E ela falou assim pra mim, meu bem, você precisa se controlar. Tá muito difícil conviver junto com você. Olhei bem pra ela, torci meu pâncreas para não esboçar nenhuma reação. Mas logo em seguida ela emendou. Inclusive eu já falei com seus amigos e todos foram unânimes. Não é bom a gente andar armado não. No velório dela... Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico. Fui até um psiquiatra. Falei, doutor, estou com um problema. Ele, calma, seja qual for o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Eu me dei alta em 5 minutos, porque encarar é de frente. Não existe encarar de costas. Saí de lá achando que o problema poderia ser espiritual. Entrei na primeira igreja que vi, me ajoelhei e falei, Frei, me salve, irmão. Eu já curei aqui uma multidão de pessoas. Falei nada. Frei achou que eu estava duvidando dele. Falou, isso é um fato real. Aí eu falei, Frei, obrigado, isso é fato? Nada, né, gente? Isso é fato? É real. É real. Então, isso é um fato real. Você precisa sentir a presença de Deus, aquela surpresa inesperada. Desmaiei. Acordei num hospital, de uma doce enfermeira olhava para mim e dizia, olha, você passou a noite inteira na UTI, mas já está no quarto e pode ir embora assim que amanhecer o dia. Voltei para a UTI. Mas desde que saí do hospital, me curei. Me curei, Leandro. Porque eu descobri que o negócio é desabafar. Que bom. Então quando alguém fala uma tautologia perto de mim, eu grito, fico bom na hora. É mesmo, é? É, mas também não dou uns gritinhos, não. Não, você grita alto, né? Eu grito alto. Grita alto! Ah! Gostaram do vídeo, né? Existe apenas uma coisa a ratificar. Estudos recentes comprovam que a grande maioria não está entre os pleonasmos. Por quê? A maioria consiste em 50 mais 1. Todos os mais percentuais que denotarem próximo do 100% pode denotar com habilidade, certeza e convicção grande maioria. O restante pode acreditar que está tudo certinho. E é bom quando a gente repensa e aprende novos conceitos. E o meu desejo é que o tempo todo nós estejamos abertos para melhorar a nossa comunicação.